Meu pai convicto que eu fosse fazer para engenharia. Mas, enfim, meu pai foi trabalhar, minha mãe ficava em casa, né? Aquela típica família tradicional. Sim. E eu fui trabalhar também. Na época eu trabalhava como office boy, cara. Gilson, já passou por essa? Eu também? acho que todo mundo já foi office eu contínuo. fui, Antigamente era cara, contínuo. quando você chegava no banco, aquele monte de coisa para pagar. Eu fui Você arquivista. Nossa, Esse ninguém queria. Que era Muito, salas muito, enormes, muito pó, muito papel, papel no para final do tudo. ano a gente levava fazer balanço das empresas, era uma pedreira. Eu nem sei se existe mais a pedreira. Chamava Pedreira Mauá. E eles levavam as coisas no final do ano do arquivo. Não, era coisa loucura, cara, um prédio enorme. Hoje acho que isso cabe no celular desse aqui da gente. Um pendrive. Mas enfim. E eu fui trabalhar e tal. Não sei se você se lembra, né? Você deve se lembrar. Existia a rádio tinha um momento que saía resultado do vestibular, eles ficavam, desde a hora em que saiu o resultado pela manhã, falando o nome, né? Administração, aí falava, né? 1000 e poucas pessoas. Aí o Alberto, aí começava a falar o nome dos caras. E chegou direito. Né? Direito diurno. Minha mãe corradinho, lavando louça e tal. Nada. Gilson Aguiar, nada. Direito noturno. Aí, nada. Aí minha mãe falou, coitado disso, né? Passou, tranquilo, faz outro vestibular e tal. Tenta de novo, estudar e tal. Aí ela continuou ouvindo. Então veja, né? Direito D, né? Ela continuou ouvindo porque tinha primo que tinha feito, prima que tinha feito, filha e filho de amigo e amiga que tinha feito. Ela ficou ouvindo. A filha do fulano passou, o filho do tal. E nessa história toda, foi lá, psicologia. Aí A, B, C, D, E, F, G, Gilson Costa Guiar. Minha mãe estava lavando louça, essa ela mesmo contou depois. Soltou o prato, cara. Pá! Porque na época um homem fazer psicologia era olhado com suspeita e tal. E os meus colegas de trabalho, como eu era office boy, estava na rua, né? Sim. Estava pedalando, fazendo cobrança, as coisas. Quando eu voltei, o pessoal me catou lá no trabalho. Na época o trote, lembra? Deixava esse cara, pô, você passou e tal. Eles, né, cortando, jogaram ovo em mim, cortando lá. E eu pensando, cara, como é que eu vou chegar em casa? Porque eu não tinha falado pro meu pai, pra minha mãe que ia fazer psicologia. Entendi. Pô, eu falei, vai dar um horror esse negócio. Mas, cara, eles rasparam minha cabeça, tá, né? No escritório tinha um banheiro lá me lavei, fui lá meio limpo, meio sujo, com ovo, aquelas coisas que fazia. E eu fui pedalando, tava de bicicleta, né? Era office boy. Quando eu cheguei, meu pai estava na esquina, morava numa casa de esquina, assim, tava meu pai e minha mãe. E meu pai falou assim, foi fantástico. Meu pai é um cara muito legal, né? Ele falou assim, eu não sei se eu te cumprimento, porque eu tô feliz que você passou. Mas meu filho tinha que ser em psicologia. Tá acontecendo alguma coisa e tal. Enfim, foi assim que eu entrei no mundo de estudar o ser humano. Eu entrei na academia. E depois fui para a História. Aí eu fiz o mestrado em História e Sociedade. E abandonei um doutorado que estava no começo em Antropologia. Aí eu virei jornalista. Com esse passar do tempo, o jornalismo entrou na minha vida. Aí comecei a especular outros tipos de estudos meus por conta própria. Estudei sociedade do espetáculo, sociedade do consumo. Estudei muito a questão da ética. E fui desenvolvendo trabalhos, produzindo livros, materiais de estudos e fui crescendo nesse sentido como professor. E eu tive um professor que me inspirou muito, alguns professores que são os caras que eu gostava muito. Falei, pô, eu vou ser professor nesse negócio, cara. Eu gostava do negócio de ser professor. E virei professor. São 35 anos, cara, como professor. Fui professor de cursinho durante 20 anos, professor de faculdade mais de 33 anos. E a sala de aula é a minha paixão. Sempre virei jornalista por acidente, cara. Fui chamado para a CBN para ser comentarista, virei âncora da CBN durante 14 anos. Mas nunca foi a paixão. Eu gostava, adorava o jornalismo, acho que fiz bem o tempo que fiz, né? Muito grato ao tempo de CBN que tive, tenho hoje comentários lá até hoje. Mas assim, a paixão é a sala de aula mesmo, né? É ser professor. E a discussão do ser humano me intriga muito, né? Porque a gente tem uma sociedade em que se descobriu, a partir da década de 90, você é claro que manja disso, né? Estou falando do Pai Nosso pro Vigário. A partir da década de 1990, 2000, as pessoas começaram a perceber que nas empresas, na vida da gente, entender a gente e os outros é fundamental. É primordial. Exato. E os caras que fazem isso bem... Eu tenho uma pergunta aqui que está comendo minha cabeça os caras e as caras que fazem isso bem, né? Os homens e mulheres que trabalham com isso fazem bem, começaram a ganhar destaque.
Sim. E eu acho que isso é muito importante. A gente começou a entender que, ao mesmo tempo que o ser humano tem uma complexidade, o ser humano tem uma necessidade. Sim. E para poder viver e conviver com o ser humano, a gente tem que compreender as duas coisas. O ser humano, ele não é uma generalização. Você lembra, você é da minha geração, como as pessoas generalizavam. Não, sou novinho, Gilson. Então tá. Talvez na sua geração isso não exista mais, mas você lembra que se generalizava muito o ser humano? Sim, era colocado todo mundo no mesmo patamar, na mesma régua, e não funciona mais assim, né? Exatamente. E aí você tinha aquela coisa, a agressão que isso resultava, a violência que isso resultou para muita gente, passou a ser uma preocupação. Na pandemia a gente viu muito isso, mas talvez com mais ênfase, né? Então nós tivemos uma mudança de comportamento de foco em relação às pessoas. E a gente vive numa sociedade que tem um dado interessante também, né? Essa sociedade, ela virou uma sociedade, o que a gente chama, alguns autores chamam, né? A sociedade do imediato. Imediatismo. Do stand-up, a sociedade do agora. Né? Se confunde muito isso com o hedonismo, né? Com a ideia do fundamental de que a gente tem que viver o presente, viver hoje. E as pessoas romperam uma certa percepção de que alguns problemas que a gente vive hoje, eles têm uma construção no tempo. E elas fazem parte de rituais que a gente está incorporando como normais e eles não são normais. E a gente vive numa sociedade em que a gente acha que não é normal. Eu conheço algumas pessoas que eu admiro, outras não tanto, mas que tem uma palavra que me irrita muito. Você vai discutir algum tipo de situação, problema, crítica, ela vira e fala assim para você: mas faz parte da regra do jogo. Isso faz parte da regra do jogo. Por que regra do jogo, cara? Quem é que inventou esse negócio? A gente inventou a regra do jogo. E a gente está naturalizando certas coisas que não são naturais. O ser humano é assim mesmo. Não é assim mesmo. A gente está construindo para o ser humano um facilitador. Né? Que é aquela coisa do, já que está predestinado a ser assim, vai ser assim pro resto da vida dele. Não é. E não é. As pessoas constroem e reconstroem as possibilidades que elas têm. Sim. E a gente está começando a criar, né, hoje, nessa sociedade do imediato, do tipo, se aceita, como tipo, se aceita, sabe? Vive o que você é. E não é bem assim que a coisa funciona, né? O que eu vejo nessa nova era é uma sociedade líquida, né? Isso. Ela não consegue ser palpável, né? Você não consegue dar um molde para ela. Cada um quer fazer o que está na telha, que deseja fazer. Eu fico pensando, imaginando que às vezes as pessoas, o que mais faltam para elas é uma palavra que se chama carência. Por causa do nosso nível de autossobrevivência, que é muito grande, nós fomos concebidos para serem para sobreviver, né? Há uma selva que não existe mais, há um tempo que não existe mais, há um acesso que não existe mais. Hoje o acesso é gigantesco. Como você falou na nossa época, por exemplo, quais os Agora carros... Agora você admitiu que nós fazemos parte Quais os carros que tinham lá em 1986? Eram pouquíssimos. Os prédios eram construídos sem garagem. Exatamente. Lembra? Santos, que eu sou de Santos, a maior parte, o maior número de prédios da faixa da Orla da Praia não existe. São prédios de 15, 20 andares, não tem garagem. E aí desce 2 mil carros, 600 mil carros para Santos e não tem onde comportar isso. Então, as mudanças que aconteceram na sociedade, as mudanças que estão acontecendo, o acesso que hoje tem, eu vejo que as pessoas ainda estão com uma necessidade, a carência, por causa da autossobrevivência. Então, o que mais está acontecendo é a vitimização. Isso. Eu sou assim, mas é por causa de carência, eu acho. Eu concordo com você. Eu acho que tem essa coisa que você colocou da sociedade líquida, né? E uma das coisas que eu respeito, Augusto Cury fala muito disso, mas não só ele. Se você pegar mesmo o Zygmunt Bauman, que é da sociedade líquida, e outros pensadores que discutem um pouco, né? O Lhosa discute muito isso, né? O Fernando Lhosa. A gente vive uma sociedade em que, porque o líquido que você fala, a gente está tudo ocupado. É engraçado, como a gente é ocupado com inutilidade, não sei se você já viu, né? A gente criou um mundo em que a gente tem a sensação de que a nossa agenda está cheia, que você tem muita coisa para fazer e tal. E no final você descobre que boa parte do que você fez não é muito relevante. Não é importante. Não é tão, e as coisas mais importantes, elas foram engolidas por esse imediato, né? Que é aquela coisa que eu acho um barato, né? Você trabalha muito com empresa, você mexe muito com empresário, a ideia de que, poxa, a gente tem um planejamento. Se a gente quer daqui 4, 5, 6, 10 anos chegar em algum lugar, existe o primeiro passo.
E o primeiro passo é dado em direção aonde a gente quer chegar. Dos 1000. Exatamente. Então a gente pensa assim, pô, é um primeiro passo, cara. Dos 1000 que tá por vir ainda. Então quando eu vou dar o primeiro passo, eu não estou olhando para o hoje. Por mais que hoje existe, tem suas coisas, tem os seus poréns. Mas tem uma possibilidade que eu estou abrindo aqui lá na frente. Né? E na sociedade líquida, a coisa é agora. Isso me irrita profundamente. Eu vejo pelos meus alunos. Gilson, eles... carência. Eu concordo com você. Só que as pessoas estão carentes de uma coisa, Cláudio, que e muito terapeuta está ganhando dinheiro com isso, que é a ideia vital de que nós somos o que nós somos na condição que temos para ir aonde nós queremos. Então nós somos quem nós somos, na condição que temos, para ir onde nós queremos. Então veja, é o que eu tenho agora e o que eu busco depois. Entre o que eu tenho agora, há um eu, que não tem que ficar ansioso com coisa que ainda não aconteceu. Que isso é um treco irritante. O cara vive, o ansioso vive o amanhã e o depressivo vive o ano passado. Né? Dois doidos, né? Um fica olhando lá atrás. E o presente você sabe que é o estressado. É o estressado. Você sabia? Que está a fim de fazer a conciliação do impossível, né, cara? Como diz o Sartre, não existe nem passado, não existe só existe presente, não existe o passado. Só que ele acelera ele mesmo. Aí ele patina, cara. Esse negócio que você falou das pessoas dizem que estão muito ocupadas, que não tem nem agenda, eu vejo da seguinte forma, eu sempre faço esse exercício, né? Vamos lá, gente, divide a folha de sulfite no meio aí, coloque 10 coisas importantes que você gostaria que acontecesse na sua vida. Independente do prazo de quando acontece. Não, 10 coisas importantes. Eu quero ter minha casa, meu carro. Todo mundo coloca, basicamente, é uma linha, tá? É uma régua. Você bate o olho e vê quase sempre as mesmas coisas. Aí fala assim, eu quero ter 1 milhão. Gente, vocês podem ter 20 milhões, 100 milhões. É você que está colocando o delimitador em você. É você que coloca essa régua em você. Porque as pessoas foram balizadas, eu digo. Toda a cultura, né, tem uma baliza, né? Então, por que as culturas são diferentes? Cada um tem uma baliza. E eles conseguem fazer com que o ser humano fique balizado ali, andando naquela linha contínua, sem sair. Entendeu? Não tem uma procura de fazer uma coisa diferente. Então, eu falo para os caras escrever 10 coisas que eles gostariam. E do outro lado, 10 coisas que eles fazem todos os dias. Se você for comparar uma com a outra, nada do que eles fazem... Leva o que eles querem. Nada. E aí eles querem. Porra, como é que tu quer se tu não tá indo atrás do seu objetivo das 10 primordial? Coisas que você quer, das 10 que você faz, nada tem a ver uma coisa com a outra. Vou dar um exemplo básico. Eu quero comprar uma casa. Nem que for uma casa minha vida. Vamos chegar lá... Eu quero ter uma casa própria. Tenho que ter uma casa própria. E a entrada é 15 mil reais. O cara não deixa de sair durante um ano, de fazer o que ele sempre fez. Aí o que eu estou fazendo? Vou jantar todo fim de semana. E sai com os amigos quinta-feira jogar futebol. Cartão de crédito estourado, mas eu quero a minha casa. Mas eu quero minha casa e minha vida. Então, gente, é tão fácil. Foca na casa. Na sua casa é sua casa. Vamos lá, o que eu preciso? Mas aí tem uma coisa que eu acho muito legal o que você falou. Achei assim demais. Agora quem está com vontade de falar seu. É que a gente tem duas coisas que eu estava te falando, desconectadas. Você falou, foi ótimo. Tá, eu quero chegar lá. Eu quero sair por aquela porta. Então eu levanto aqui em direção à porta. Falta direcionamento. Aí a gente tem assim, eu quero sair por aquela porta, mas eu quero continuar conversando com o Cláudio. Eu quero continuar fazendo coisas aqui, mas eu continuo querendo... É todo um ambiente de que a grande sensação de ter para onde ir, explico isso com calma depois, mesmo não saindo do lugar e fazendo o que eu sempre faço, para algumas pessoas é uma forma de compensar a angústia de ter que abrir mão. Não, tem que abrir mão dessa conversa com o Cláudio, tem que pedir licença para o Cláudio, tá aí pela porta embora. Então, ao sair por aquela porta, eu me despeço do Cláudio. Mas eu não quero, é gostoso, mas eu não queria ir. Veja, a gente vive uma dualidade, o burro morreu por isso, entre a comida e a água. Né? Tanto pensar se ele bebia água primeiro, ele comia, morreu. E a gente cultua muito essa angústia, porque não quer perder. Aí eu concordo com você quando você falou da carência. Porque eu sou carente de coisa nenhuma e de tudo ao mesmo tempo. Porque eu não sei o que eu faço com uma vida que precisa ser pensada,
e que ela é estendida hoje mais do que nunca a gente vive mais. Nós vamos ver mais com nossos pais. Sim. E os nossos filhos vão ver mais que a gente. Nossa, e vou viver, hein? E vão viver. E aí o problema é o que você vai fazer com uma vida dessa, cara. Aí eu sei. Eu sei, não, tudo bem, mas se você para passar em média, as pessoas que você atende, as pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você desenvolve o seu trabalho, metade delas não sabe, ou mais da metade. Não sabe muito bem o que vão fazer com a vida dessa. Ah, tá. Elas ficam assim, tá, eu quero essas 10 coisas que você falou. Aí você fala, mas o que você tem feito ultimamente não tem nada a ver com as 10 coisas que você está querendo. Sim. Mas ela quer. É imediatista. Exato. Ela acha que o desejo de ter está desvinculado ao produzir e trabalhar para chegar lá. É muito louco isso. É o que você falou, se eu quero comprar uma casa própria... E tem mais uma coisa que está aí... Eu tenho que mudar meu cotidiano. E tem a coisa primordial que está por trás de tudo isso. Ao invés de ser só querer ter, ao invés de só querer fazer, você tem que primeiro ser a pessoa ideal para aquilo que você deseja. O que é a pessoa ideal? O Gilson vai lá, estuda psicologia, estuda história, faz pós-graduação, estava fazendo doutorado. O que é isso? Você está sendo primeiro uma pessoa ideal para aquilo que você deseja, para aquele teu propósito, para aquele teu sonho. Para depois tá fazendo ao mesmo tempo, tá sendo e fazendo para depois ter. Faz sentido? A gente está procurando construir um caminho seguindo o caminho. Isso, é os 1000 passos. Não é o primeiro passo. As pessoas querem dar o primeiro passo e já obter o objeto. Antes de obter um objeto, que é o material, você tem que ser uma pessoa interessante, você tem que trazer uma comunidade perto de você, então tem que ser. E sendo, você já está fazendo algo de diferente na comunidade, na sociedade. Aí sim você vai atrair o ter. Por exemplo, o Cláudio. Você perguntou assim, né? O que o Cláudio faria com 92 anos de idade? O meu padrinho hoje tem 92, a minha mãe tem 89 e o meu pai tem 87. Peraí, tu já vê a faixa etária do pessoal lá de casa, da galera lá de... Mesma coisa. E estão inteirinhos ainda, estão andando, estão fazendo as coisinhas, faz tudo. Não, meus pais também chegaram bem, cara, acima dos 80. Eu espero chegar que nem eles. Sim, você chega lá. E qual que é a visão do Cláudio? Qual que é a visão que eu gostaria, que eu estou buscando entregar para as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam? O propósito dela maior. Qual que é o propósito do Cláudio maior? Meu propósito é chegar com 80 anos, levando meus netos para passear, tendo um legado, levando eles para a praia, levando eles para fazer várias coisas. Ao mesmo tempo, eu passando toda a parte do que eu estudei, da minha filosofia de vida, da minha história de vida, para as pessoas entenderem qual o passo a passo dos 1000 passos que elas precisam dar, pelo menos para ter um norteador, como se fosse uma bússola. E eu vejo isso em você, com 80 anos e ainda está ensinando as pessoas. Eu quero. Entendeu? 86 anos, está passando o teu conhecimento. Gente, na década de tanto foi assim. Eu fiz um podcast com o Cláudio Chibante no Instituto Iluminar. Hoje eu estou fazendo palestra pelo Brasil inteiro, levando o meu conhecimento, levando a minha história. É isso, cara. Propósito, legado, vida. Eu adoro o que você fala, porque me combina muito com o que eu penso. E tem um dado que é o que me preocupa nisso, e está muito ligado ao que você falou, que eu queria trazer para a gente falar um pouco do que é a angústia das pessoas hoje, que eu acho que é o grande dilema. Quando a gente falou, né, você falou bem, pô, eu tenho um legado, eu tenho um propósito, eu quero estar daqui a tanto tempo em tal lugar. Eu me vejo lá assim, cara. Você pensa, você fala, pô, eu vou estar lá. Então, mas tu já fez palestra para um monte de gente. Imagina tu lá, 80 e poucos anos, falando para aquele pessoal, para aquela comunidade. Vem quem quer. Sim. Com aquela comunidade que tu há anos está ali alimentando de autoconhecimento, autodesenvolvimento, buscando fazer com que as pessoas cheguem no propósito, buscando que as pessoas cheguem no sucesso. Mas vai lá. Aí você tem, e uma parte das pessoas tem, e são poucas. Porque eu entendo a angústia do que vive de querer sair pela porta e continuar aqui. Do que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como você mesmo falou, tem 10 listas de 10 pontos, né, que são os seus desejos e não faz nada para alcançá-los. Porque tem, pela tua parte, vou usar você como exemplo, um caminho do qual você tem muita noção
do que ele significa. Você tem muito claro para você a trajetória. E você tem muito claro, objetivamente, pelo que você estudou, muita coisa que você teve que abrir mão para poder fazer, aquilo que você colocou como foco, aquilo que te custou. Aquelas pancadas que tu tomou nas tombos que você teve, o teu pé calejado de pedra, o joelho todo ralado. Você foi lá. A grande parte dos seres humanos, eles não, como você mesmo colocou, eles já estão no fim, sem entender todo o caminho do meio que leva a ele. E por eles não conseguirem compreender o porquê eles não chegam, porque eles têm que fazer esse caminho do meio. Vai ter que... Eles ficam desiludidos e frustrados. E quando se frustram, não conseguem suportar a frustração de que o ter lá é renunciar aqui. E que essa sociedade nossa, e você colocou bem, o cara quer ter a casa, mas ele não quer abrir mão de sair no final de semana, de fazer futebol. Isso, exatamente, de gastar com uma... Ele vai ter que fazer. Porque ele vai buscar depois aquilo que para ele é um valor maior do que é o que ele faz. A gente cultua o imediato, com a ideia fundamental de que hoje o que importa é isso que é relevante. E nós construímos nas pessoas, perigosamente, nesse ambiente da sociedade do espetáculo, a ideia de que esse momento teu, que é o teu momento flash, né? Tô aqui. Ele é um momento que vai ficar aqui, nesse instante, vale por ele mesmo, e amanhã vai vir com seus próprios problemas. Então, eu desvinculo duas coisas. Que é a chegada do caminho a ser percorrido e o sentido que esse caminho tem. Pô, você falou uma coisa muito legal. Muitas pessoas têm um legado. Tem muita gente que fala, pô, eu faço isso além de mim. Eu faço isso não só por mim. Eu faço isso porque eu quero deixar alguma coisa. Seja para os meus filhos, para os meus netos, para a minha comunidade, para quem é religioso, para o pessoal do meu trabalho. Eu quero deixar alguma coisa de importante que vá além de mim. As pessoas de hoje não estão mais preocupadas com serem lembradas. Elas querem efetivamente fazer diferença enquanto estão vivas. É como o cara que atravessa a faixa de pedestre, que ele podia atravessar um pouco mais rápido, mas ele vai devagar só para ver o carro parar, entendeu? A ideia fundamental é ir devagar, porque o prazer não está em onde eu quero atravessar a faixa, porque a faixa eu atravesso com segurança. É incomodar a vida do outro que tem que parar o carro para me passar. É o outro ter que me notar, nem que seja atrapalhando a existência do alheio. Né? E isso é muito perigoso. Muito perigoso. É porque, que nem você estava falando do Baum, né? A maior parte da população mundial, pelo menos metade até 2028, isso eu estou falando daqui a 5 anos, vai estar com alguma doença psicossomática. Sim. Essa pesquisa foi feita em 2018. E aí veio a pandemia e acelerou. E hoje a gente já sabe que muita gente está tomando remédio, tipo Zopidem, várias marcas de remédio, porque você dá para ver a noção de tanto remédio que estão tomando, do tanto de farmácia que está abrindo, uma do lado da outra. Virou uma franquia, virou um bom negócio, né? Tem uma fonte de remédio a cada esquina, às vezes 3 na mesma esquina. Então, o caminho dessa sociedade líquida é a doença psicossomática. E, infelizmente, eles não entendem ainda que eles precisam sair de vários distratores que está acontecendo sem eles perceber, que estão levando eles para esse caminho, estão deixando eles naquela redoma que eu te falei, naquele caminho que é uma linha linear, não é uma linha que você possa procurar um novo caminho. É como se fosse assim, ó. Eu leio, né? Então tem uma historinha que fala no Joseph Murphy. Você já deve ter lido, né? O poder do subconsciente. Certo. Então nós temos um comandante do navio lá em cima. E tem o pessoal na sala de máquinas fazendo que toda a engrenagem funcione, o motor, o combustível está sendo abastecido, toda a situação ali está sendo produzida para o comandante levar esse navio até um destino. Se o comandante, que é a tua consciência, não tiver bem aliada com um propósito, com um legado, com um objetivo, com um sonho adequado, o que acontece? O pessoal lá de baixo está todo mundo trabalhando, você está envelhecendo lá embaixo e conscientemente você não tem um destino certo, você está sem a bússola, você está sem um mapa geográfico de onde que você tem que ir, você não tem nada. Então o comandante fica perdido. Conscientemente as pessoas hoje elas estão ficando cada vez mais perdidas e você vê isso por causa dos relacionamentos.
Cada vez mais as pessoas estão se afastando, tanto de pessoas quanto do trabalho. A questão de relacionamento, começa a trabalhar, não dura nada, já pede para sair. Qualquer coisa incomoda a pessoa, qualquer coisa irrita a pessoa. Ela não se aguenta nem dentro dela mesma. Mas pelas redes sociais eles conversam bastante. Aí quando eu estou sozinho na rede social, eu fantasio, eu viajo, eu me divirto, eu faço uma série de coisas. Uma série de coisas. Eu não vou nem falar outro nome mais pesado, mas é uma série de coisas. Agora, se você pegar... Eu não li o Murphy, mas eu acho que tem uma ideia nele muito legal, que é assim, e isso é uma construção que alguns teóricos desenvolveram, que na minha, infelizmente, nem que se fosse eu estava ganhando uma grana lascada. Mas você pode cocriar ela, porque ninguém cocria, todo mundo cocria. A ideia de que a gente tem na sociedade uma perda da consciência do papel coletivo que a gente exerce. Que é aquela coisa assim, a gente fala muito nas empresas, até irritante. Nós temos que entender o processo, mostrar o processo para todo mundo antes que ele entre dentro da empresa. Né? E as empresas estão empenhadas em fazer isso. Olha, você vai trabalhar no setor A, que tem a ver com o setor B, tem a ver com o setor C, tem a ver com o setor A. Eu acreditava, pelo menos um tempo atrás, que as pessoas já deveriam saber disso, não? Entendeu? Isso é o básico. Aquela ideia assim, tipo, eu tô aqui no mundo para quê, né? Tem várias coisas que você pode ser, né? Dependendo se você está, de certa forma, entendendo que para poder ser, você tem que ter clareza de onde você está. Voltamos àquela questão que eu estava comentando. Se eu quero chegar lá, onde é que eu estou? Quem eu sou? Qual o caminho a se traçar? E que eram questões que no passado a gente determinava isso como normal. Né? Durkheim falava que defende muito a ideia de que temos uma divisão social do trabalho na condição coletiva em que o papel que a gente exerce dentro de uma engrenagem como essa tem, de certa forma, um determinante social. Menor ou maior, ou importante ou relevante, mas tem, e que é preciso ser cumprido, né? Senão não existia. Né? A gente tem a parte do corpo. As partes do corpo, todas elas, por mais insignificantes algumas delas e outras mais prioritárias, elas são determinantes. Em algum momento elas têm uma função. Né? O princípio vital da existência da gente sempre foi em coletividade. A gente sempre existiu coletivamente. Pô. Nós somos seres relacionais. Exatamente. A gente não tem outra coisa para fazer nesse mundo, a não ser. Né? A pessoa está lá na frente do espelho se arrumando, e aí alguém chega e fala assim, nossa, você está se arrumando tanto, já trocou de roupa umas 2 vezes. Por quê? Que é a resposta mais irônica do mundo. Né? Eu estou fazendo isso por mim. Por mim, uma ova. Eu estou fazendo isso porque eu quero, de certa forma, causar uma sensação em mim que só é possível causar de satisfação, porque tem outra gente que vai olhar e fala assim, nossa, olha ela lá, olha ele lá, nossa, que bonita, que ela tá que bonita. Nossa, você viu? Para chegar em casa satisfeito com a sua própria existência. Quer dizer, a minha existência por mais que me cause satisfação, na condição de viver com o outro e perceber que há uma satisfação do outro com a minha existência também. E a gente rompeu essa desgraça. Agora o cara tá achando que ele é independente do mundo. Tem o Barão de Luchenhausen, que é uma aventura do século XIX, de um romance alemão, em que ele é um tipo Indiana Jones. Você já deve ter assistido o filme do Indiana Jones, 007, né? Pô, eu acho demais. Mas você sabe que aquilo ali não dá pra fazer, né? Você tem coisa que o James Bond se livra de certas situações que você fala, pô... eu não assisto mais. O Indiana Jones é legal, é o charme era do negócio, legal, né? Era legal. O Barão de Luchenhausen é um cara que passa por aventuras malucas, né? Por exemplo, o cavalo dele foi cortado ao meio. Para ele poder continuar cavalgando, ele faz o cavalo beber muita água para soltar um esguicho na parte de trás do cavalo. Enfim, ele tem uma série de coisas. Aí numa delas, ele está andando a cavalo e ele cai numa areia movediça. Aí o cavalo começa a se mexer e tal, ele vai afundando junto com o cavalo. E ele tenta olhar, ver se tem um cipó para ele se agarrar, alguma coisa que ele pode se agarrar, ele não encontra nada. E aí ele pensa, de repente ele tem uma ideia. Ele tira o chapéu e puxa ele mesmo pelo cabelo. Veja, ele sai da linha movediça se salvando. Tem gente que acredita nisso, cara. Tem gente que acredita na ideia, que acredita que eu falo. Tem pessoas que possibilitam a si mesmo considerar a ideia de que elas se bastam. No mundo em que bastar implica do papel social que você exerce. Sim. Então, ou a gente resgata, isso é óbvio, né? Que a gente achava óbvio. Ou você tem que falar para a pessoa, existe outro ser. E esse outro ser que não é você, que você não controla, entendeu? E o outro também não te controla. Ele é uma referência, boa, ruim. Não estou te falando para você fazer o que os outros mandam, não é isso. Mas você entender que tem outra pessoa, entendeu? E a gente vive uma alucinação, cara.
Então, as pessoas estão querendo ser independentes socialmente, independente nos relacionamentos, independente no financeiro, só que elas não estão conseguindo. Uhum. E aí começa a entrar a tal da ansiedade, Sim. que é o primeiro passo. Começa a ficar com pensamentos acelerados, aí vem para a ansiedade, ali cria o pânico, depois passa pela depressão, depois vai até o suicídio. Porque é o seguinte, o que acontece? Qual é o caminho, né? Tem gente que já entra direto na depressão. Tá, legal, já vive lá do passado, tudo que fizeram para mim, carência. Sou se vítima. eu pudesse voltar... Me maltrataram, me machucaram, carência. Por isso que eu não consigo, porque ninguém me deu oportunidade. Carência, vitimização. Então a sociedade tem muitas pessoas que são vítimas, que ficam esperando que alguma coisa aconteça do governo para que elas tenham alguma coisa na mão delas. Que o milagre venha salvar. O milagre venha acontecer. O que acontece? A pessoa vive, às vezes, começa com ansiedade de não conquistar aquilo que deseja, entra em pânico, estressado. Depois de um tempo, ela começa a entrar em depressão, porque ela viu que passou o tempo dela, chegou aos 35, 40 anos, ela começa a olhar para trás e começa a ver o que ela poderia ter feito de diferente. Quando tu fala assim, né, quando a gente fala assim, meu pai falava para mim, filho, vai estudar. Ah, tá, eu já vou, pai. Aí depois a gente vê o peso disso. Por que eu não estudei mais? Por que eu não fiz coisas diferentes que me falaram? A oportunidade está desde esse momento, entende? E hoje em dia não estão falando isso para as crianças. Filho, eu falo para o meu filho, filha, você tem que se dedicar um pouco agora para que você possa, lá na frente, usufruir mais da qualidade de vida. Só que com o acesso que tem hoje em dia, todo mundo tem 2 carros, 3 carros, carros bons, todo mundo tem um trabalho bom, todo mundo viaja. A sociedade, antigamente era uma coisa, tinha que catar mandioca para comer, tinha que fritar mortadela para comer. Não sei se você pegou essa fase. Hoje em dia, todo mundo quer mistura, e todo mundo praticamente tem mistura. Que é uma mistura personalizada. Personalizada. Aí vai no iFood. Exatamente. Os caras não fazem mais comida, só fica pedindo. Então, o que cria isso? Você está gastando a sua energia agora, nesse exato momento. Você, ao invés de gastar energia com qualquer coisa, você tem que concentrar a sua energia para fazer o que tem que ser feito agora, que você tem energia para você usufruir também de qualidade de vida em todo o processo. Da minha família inteira e da família da Ellen inteira, quem mais viajou nível Brasil fomos nós dois. Em menos de 20 anos, nós andamos todas as praias, desde Florianópolis até Fortaleza. E olha que tem praia nesse país. Rio de Janeiro, sul todinho da Bahia, litoral norte de São Paulo, de Santos até Angra dos Reis, litoral sul, toda Florianópolis, tudo. Já rodei tudo, bonito, Gramado. A qualidade de vida é isso, é você fazer coisas que você gosta de fazer. Mas como eu chegar nessa qualidade de vida? Eu tenho que me relacionar, eu tenho que manter a social, eu dependo do Gilson vir aqui para mim fazer o primeiro podcast do Instituto Luminar. Poxa, se isso for um fator de você levar para praia, vamos fazer isso acontecer. Entendeu? Eu não quero me sentir culpado de você não ter ido para praia. Não, e para praia acabei de voltar, né? Pô, legal, né? Acabei de voltar. Você é um cara do litoral de Santos, pô. Isso, eu acabei de voltar de Juqueí e fiquei 5 dias lá. E as pessoas não entendem, porque quando eu cheguei em Maringá, eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Eu morei numa casinha de madeira pequenininha. Quem me conhece, o Tuca, o Marcelo Silvestre, quem me conhece viu da onde eu vim progredindo dentro de Maringá, vim conquistando meu espaço. Hoje eu dou treinamento para empresas. Eu faço mentorias, né, empresariais, mas também faço mentorias pessoais. Certo. Pessoas com N problemas. Que não falta a maioria hoje deles é relacionamento. Que você né? tem uma tremenda matéria-prima para lidar. Porque hoje está na balança, né? O relacionamento está na balança junto com o financeiro. Certo. Se tu temos bom relacionamento. Se tu não tem um financeiro bom, tu tá fora do meu relacionamento. Assim, isso virou é isso que eu falo para você. Uma regra. Virou uma naturalização. É normal isso. É normal. Será? Não é normal. Eu acho que se a gente está em sociedade, os dois têm que não dá ajuda. A gente cima. tem relações que podem ser construídas em benefício das pessoas, não tendo efetivamente só
ou como primordial a questão financeira. Por mais que ela traga. Né? A gente sabe que tem coisas que a gente faz bem. Quanto mais a gente gosta de fazer um treco, melhor ele fica. Sim. E como produto, melhor ele tem aderência. A gente pode até ganhar dinheiro com o que a gente gosta de fazer. Mas, objetivamente, a gente deve fazer por aquilo que você mesmo falou. Né? Você tem que ter um propósito, você tem que ter um tesão de fazer um negócio. É se pensar assim, quem que é o Cláudio? O Cláudio é consultor, o Cláudio é palestrante, o Cláudio... É tudo isso. Só que o Cláudio gosta de ir pra praia. O Cláudio não é um cara que vive na praia, entendeu? Não, eu não vivo, isso. Mas as pessoas querem imediatismo. Os caras querem imediatismo. As pessoas falam assim, por que eu gostaria de ser consultor? Por que eu gostaria de ser um gestor? Porque eu quero ir pra praia. É a coisa invertida, entendeu? Por que o Cláudio vai querer ser médico? Porque eu quero ir pra praia. Aí você fala, o que tem a ver ser médico e ir pra praia? Um médico pode gostar de ir pra praia. O Cláudio, consultor, ele pode gostar de ir pra praia. Mas o Cláudio é consultor. E como consultor, ele criou a possibilidade da praia, entendeu? Ele não é o cara que gosta de ir pra praia que virou consultor para continuar indo pra praia. Então, é o caminho. Senão você vender caipirinha no litoral, na praia, entendeu? É vender uma barraquinha de pastel na praia. Foi quando eu comecei. Aí, mas você ficaria lá e falava assim, eu fui pasteleiro. Eu tô na praia. Você foi pasteleiro? Fui pasteleiro. Cara, pastel é um negócio gostoso. Eu entreguei marmita com 13 anos de idade, eu entregava marmita. E aquela marmita que era de inox, que... Pega essa conversa aí. A marmita que eu entregava com 13 anos de idade era aquela que era de inox, que era montadinha, que tinha... eu lembro. Era uma latinha em cima da outra. Uma latinha em cima da outra. Eu fui marmiteiro com 13 anos de idade. Hoje em dia falta um negócio desse. Porque eu gostava de ir no cinema. Assistir quem? Os Trapalhões. Olha que absurdo. Para poder ter entrada... Eu não tinha acesso. Aí você falou, a marmita será a minha chance. Eu trabalhava 2 meses com a marmita, juntava o dinheirinho... E ia pro cinema. Agora, aí te faço a pergunta. Você não seria, desculpa o termo que eu vou usar, eu nem sei se era esse. Você não seria um marmiteiro a vida inteira. Porque não. O negócio era porque você gostava do filme, entendeu? Mas aquilo ali... A marmita foi a ocasião para poder te fazer assistir os Trapalhões, entendeu? Isso. É um passo que você tem que dar de escolha. É um passo. Mas que é um degrau da escada. É um degrau da escada. É uma experiência. Fala, isso é experiência. Agora as pessoas estão dentro do quarto tendo experiências via redes sociais, mas elas não viveram. Exatamente. Elas só olham o que está acontecendo, elas só veem, mas elas não viveram. Então, experiências são quando você sai da zona de conforto e vai buscar algo diferente na sua vida. Para quando você chegar com 35 anos, você olhar para trás e falar assim, nossa, eu consegui chegar até aqui e tenho muito mais para promover e tenho muito mais para crescer. Agora, o que eu desejo verdadeiramente para quando eu chegar lá, com X anos de idade, 70, 80 anos, eu desta forma. E aí você pega aquele papel e escreve como você gostaria de ser daqui tanto tempo. Daqui 70 anos. Como você gostaria de estar daqui a 40, 50 anos. Como você gostaria de estar, Gilson, com 80 anos em ponto? Cara, 80 anos. Falta quanto? Falta 30, mas vamos lá. 30 não, falta menos, cara. Você tem que ter 23. 23 só? Dá pra fazer um monte de coisa. Eu tô com 57. Vamos lá. E uma primeira coisa. Assim, primeiro que você não vai precisar construir do zero. Você já tem uma base. Eu quero ter. Nossa, uma base enorme. Eu quero estar ativo. Acho que a primeira coisa assim, 80 ativo, anos, vamos lá, ativo. Vamos fazer aqui uma mentoria para o Gilson. Vamos definir o que é o ativo, né? O ativo que é ativo? Saudável, só acho que saudável. E fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, ensinar, cara. Ensinar dar aula, aprender. A gente aprende mais ensinando do que efetivamente passando. Ativo e saúde e ensino. É isso, eu quero estar lá. A condição de estar, que aí é aquela coisa do contexto. Eu vou querer ter, por exemplo, uma vida de palestrante dando aula em todo o Brasil. Eu vou querer trabalhar numa instituição de ensino superior em que me permita... Fala uma, eu quero uma. Isso é uma coisa até secundária, mas diria para você que, se você fosse qual seria a ideal de todas elas? O ponto fixo. Eu queria trabalhar com palestra e 2 coisas que eu acho fantástico de você ter. Um ambiente educacional online, em que eu possa criar um contato online com as pessoas, dando aula para elas. Só que não essa coisa do que eu acho muito academicismo, né? Aquela coisa da sala de aulas. Sim, chatice. Você criar ambientes, cria esse que eu acho fantástico, de você poder falar com as pessoas no ambiente online, com qualidade, gerar conteúdos importantes para elas e criar um relacionamento dentro desse ambiente online. Então, palestra, ambiente educacional online. Lá também. Seria, quantos anos? O presencial é gostoso. 80. Tá tempo pra caramba de fazer isso, chegar nisso tranquilo. Então, vamos lá.
Vamos fazer a mentoria aqui. Então vamos lá. Para você ser ativo, você falou para mim que teria que ter saúde e ensinar. Tá bem para ensinar. Tá. Aquela coisa do intelectualmente e emocionalmente você tá bem, né? Na saúde, o que você precisa realmente, verdadeiramente fazer para tu chegar a 80 anos? Filho, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu tenho feito pouco, tenho ficado com raiva. Porque andar de bicicleta, que eu adoro bicicleta, cara, como eu gosto. Se você gosta de praia, eu gosto de pedalar, cara. Acho fantástico, onde for, por sinal. Acho muito curtido caminhar. Mas nunca fui desses caras de correr. Eu tenho um amigo que corre, vai fazer... Tá. Mas você gosta de bike e caminhar? Eu gosto de caminhar. Cara. Quantas vezes por semana você faz isso? 3, 4. 3 vezes. 4 vezes. Eu tô muito vezes. revoltado com a vida, eu faço 5 só de raiva. Porque aquela coisa, né? A gente não costuma pensar nisso. Inclusive foi um limitador meu durante um tempo. Quando você caminha, quando você vai andar de bike, você começa meio não afim de fazer. Sim, aí depois você está lá no meio do caminho e você fala, que bom que eu vim. Cara. Mas sabe por quê? Lá. Você sabe ou não? Não, eu quero saber agora. Cientificamente, biologicamente, fisiologicamente, você gera algumas químicas, que nem a endorfina, que são prazerosas. Entendeu? Então, quando você não quer, é o teu eu sombra, procrastinador, o teu subconsciente que está na autossobrevivência, que não quer gastar energia com o teu corpo, falando, olha, se aparecer um leão, como é que você vai correr? E se aparecer um dinossauro ou um rinoceronte, o que você vai fazer da sua vida? Você vai ter que correr, não gasta a sua energia. Um rinoceronte que nunca virá, porque... Isso, porque o nosso cérebro... Vai ser difícil, né? Isso, o nosso cérebro ele é reptiliano, ele é réptil. Ele tem um pedacinho ali reptiliano, que é um instintivo, que fala para tu não fazer. Por quê? Só o nosso cérebro ele já consome 30% da nossa energia diária para ele fazer as comutações dele. Pô, então, como é que essa moçada não pensa tanto, né? Deve ser um negócio complicado. Você gasta 30%, um terço do que você... As pessoas não pensam, elas têm... Só deixa eu me lembrar a palavra, me fugiu a palavra. Elas têm estímulos cerebrais, elas têm processos automáticos, elas não pensam. Elas são instintivas, são condicionadas? Você acha assim, condicionadas? É assim, ó. Você escova os dentes de manhã? Todo mundo, é coisa de espero que todo mundo faça isso. Então, o que acontece? Depois que você fez uma vez aquela ação, você não precisa mais pensar para fazer. O teu corpo automaticamente vai fazer. Quando você dirige o carro, no começo você é um barbeiro desgraçado, pensa em tudo. Depois agora você pensa para respirar? Eu calculo que se eu parar para pensar, eu morro. Tá. Respirar, né? Tu pensa pro teu coração bater? Olha, eu nunca tive esse diálogo com ele, mas então, enfim, ele faz o trabalho dele. É isso dele, que eu quero, que ele continue fazendo. É onde eu quero chegar. O teu cérebro reptiliano, ele está preocupado com a tua energia. E as pessoas não pensam por causa que elas já adquiriram todos os automáticos que elas precisam ter. Entende? Elas acordam, elas levantam do mesmo lado da cama, elas escovam o cabelo, elas escovam os dentes, elas tomam banho, outras vão tomar café, depois fazem isso. Cada um tem o seu automático. Então isso é... eu vou buscar a palavra. Isso não são pensamentos. Você não precisa pensar. Impulso. Isso aí está no automático. Não é impulso. Não, é hábito. Automático é hábito, mas não é isso. Estou tentando ajudar a dar certo. Vai dar certo. O que acontece? Quando a pessoa para pensar, que nem a gente vai fazer agora, que nem eu perguntei da saúde, atividade e saúde. Você veio o bike 3, 4 vezes. Então você está cuidando da saúde. Legal? Legal. Tu vai chegar aos 80 anos legal. Ensino. A gente sabe que o Gilson eu adoro. Tem bastante coisa. É um atlas. É mais fácil eu ensinar, eu abrir mão da bike para poder ensinar do que eu andar de bike. Isso. E aí a gente pergunta. A bike tem, a saúde já está posta aqui, já está feita. Eu espero. Aqui, ensinar. Já tem aí um atlas aí dentro. O que precisa para consolidar essa? Aí tem algumas ações construtivas. Cuidado que o teu cérebro ele é ladrão. Ele rouba. Tem umas ações construtivas, que é você criar as possibilidades. É a relação com as outras pessoas. É você abrir condições para que isso aconteça. Criar projetos, agir com esses projetos, apresentar esses projetos, desenvolvê-los. E é claro, né? Criar para as outras pessoas que olham para aquilo que você quer fazer e falam assim, eu vou fazer isso porque eu preciso disso que o Gilson oferece. Você achar as pessoas que olhem para você e falar, isso que o Cláudio faz é uma coisa que eu preciso disso. Então, é ser interessante.
é de certa forma você mostrar que você tem alguma função. Sim, né? criar uma comunidade seria interessante. Aquela ideia também de saber se o que você está colocando, o que você faz, da análise que você faz, ela é útil para alguma coisa que a sociedade tem, o que a gente costuma dizer, chamar nesse mundo nosso, muito comum, de dor. Né? Todo mundo tem uma demanda, as pessoas têm demandas. E de repente você pode ser alguém que supra uma dessas, ou a demanda mais importante, ou aquela que é considerada importante. Então aqui você quer embalar. Embalar? Embalar. Você fala do embalar, de embalar o cara ladeira abaixo para ele se arrebentar lá? Não, ou embalar de fazer embalagem fazer de presente, uma embalagem para atrair Natal. as pessoas, fazer uma embalagem adequada para aquela comunidade que você quer atrair, fazer uma embalagem adequada para aquilo que você quer realmente passar para a sociedade e que a sociedade se interesse pelo seu produto. Você consegue encher a sala de palestra e encher a sala de vídeo online todos os dias com as suas aulas. Ou seja, eu preciso criar um ambiente em que as pessoas percebam que você existe com tudo isso que você tem. Na verdade, eu vou te explicar outra coisa. Você aceita? Claro, eu estou aqui para isso, aprender é muito importante. Tua célula. Minha célula. Você está falando da minha célula de grupos de amigos, você está falando da minha célula do meu corpo. As células do seu corpo, você sabe quantas células você tem mais? Eu não, cara. Eu sei que morre uma parte delas todo dia e nasce outra. Mas você tem 50... Conforme vai ficando velho, vai morrendo mais do que vai nascendo. Não. Dependendo do teu tamanho, você tem 50 trilhões. E todo dia nascem 20 bilhões e morrem 20 bilhões. Aí. O teu corpo se transforma todo ano. E as células, elas são incríveis, né? Porque ela é energia pura. Prótons, nêutrons e elétrons. Você estudou isso. Para aula de biologia. Ensino médio. Você sabia que a célula tem umas anteninhas aqui em cima? Sim. Sabia disso? Os filtros dela, que ela tem, exatamente. Onde ela capta certos elementos. E é isso. A positividade e a negatividade. Exato. Então, se vier coisas negativas, isso aqui vai sentir e vai te prejudicar. Claro. Se vier coisas positivas, vai sentir e vai te prejudicar. E quem que torna as coisas realidade? Pô, pode fazer pergunta complicada. Explica logo. Quem? A sua imaginação. Pô, você está dizendo que a minha imaginação tem um diálogo com a minha célula que pode fazer a minha célula ser mais feliz do que eu imagino. Isso. Como? Te manter bonito, inclusive. Não. Ainda, pô, me explica isso. Que essa eu gostei. É verdade. Olha aqui, ó. Se você manter uma qualidade positiva boa na tua cabeça, fazer com que tuas células trabalhem no teu corpo para tu ser uma pessoa que leva toda essa complexidade de otimismo, de educação, de consciência, de trabalhar o lado bom da vida, de entender que a gente possa ser melhor, não deixando de falar que, se você ficar no negativo, tá aqui. Se você ficar no positivo, você vai ficar aqui. Qual você vai escolher? Esse ou esse? Todo mundo quer o positivo, mas todo mundo quer a receita. O Justo vai entregar essa receita embalada de como conseguir isso. E aí o que acontece? Você vai e pega uma coisa que ninguém usa, que é uma faculdade mental, a imaginação. Todo mundo usa o que vê, o que sente, a experiência objetiva, o cheiro, o sabor e a audição. Mais pela visão e audição. Tato é mais quem é sinestésico, tato, olfato, cria mais concepção sinestésica. A gente vive de imagens. Você só consegue entender se tem um elefante porque tu já sabe que existe um elefante. Mas você tem um desenho da mente, alguma figura da mente? Todo mundo tem, né? Você fala de uma mesa, você pensa uma mesa. A mente tem imagem? A mente, de certa forma, não. Ela se constrói dentro dela a imagem que a gente projeta das coisas. Você não consegue fazer uma imagem da mente, né? Não. Objetivamente. O que é mente? Eu posso fazer do cérebro. Toda vez que você fala de mente, você todo mundo acha que é o cérebro. O cérebro é como se fosse uma unha, como se fosse um dedão, como se fosse a sua pele, como se fosse o seu olho. É o ambiente da abstração objetiva, né? Se você pensar, o dual que você falou lá no começo. O número, por exemplo, o 4, existe o 4 não existe. O que existe são 4 coisas. O que existe são 4 centímetros, o que existe são 4 metros. O que a gente tem já noção. Exatamente, eu posso dimensionar com o abstrato. E quando a mente, de certa forma, ela pode gestar uma possibilidade dentro daquilo que ela tem objetivamente como condição, ou condição criada ou não. Né? Por exemplo, você vê na praia. Sabe que você gosta de praia? Você está lá, de repente eu tive cansado pra caramba no final de semana em casa, e você fala, cara, eu poderia, né? Eu poderia estar numa praia. Aí você pensa, talvez a praia que você já visitou, que você gosta,
uma praia que você nunca visitou, mas você de repente lembra de um lugar que você viu na televisão, e você se constrói andando nessa praia, curtindo, tomando sol, bebendo alguma coisa, né? Com a sua parceira, com a sua esposa, enfim, vivendo alguma coisa que efetivamente, objetivamente, ela não aconteceu. Nem fez parte ou foi construída com alguma possibilidade de uma experiência anterior. Ela é uma sensação gerada a partir de uma projeção que não ocorreu, mas que te causa naquele momento, naquela sexta-feira que você está cansado no final do dia, aquela ideia de a vontade de estar lá. Isso me acalma, isso me melhora, isso me dá um certo prazer. É uma coisa... Às vezes é um sítio, às vezes é um rio, às vezes é uma fazenda. Então, quando você cria na mente a possibilidade de certas coisas, que você vê como uma maneira de você aliviar ou contrapor as coisas que você passou, a mente é criativa. Então, ela é um ambiente de criação, mas objetivamente ela não tem uma forma em si constituída, ela apenas é uma possibilidade objetiva. Penso logo existe, do Descartes. Sim. Estamos aqui conversando, objetivamente estamos conversando. Por quê? Porque a gente pensa, porque eu sei que você existe, porque eu raciocino quem você é, eu projeto quem você é, percebo quem você é, olha quem você é, certo? Pode não ser a verdade. É verdade. Bem kantiniano, assim, mas de repente você está aqui, mas você é uma criação minha, das experiências que eu tenho com você. Pode ser uma diferença da experiência que a sua esposa tem, que seu pai tem, que sua mãe tem, que seus irmãos têm, entendeu? É uma coisa diferente. Mas eu posso criar em torno disso. Então, a criação ela é livre entre aspas, desde que você tenha material para poder produzir essa criação. O material já existe. Eu vou te explicar. Vamos lá. Eu vou te explicar. A palavra eu poderia, é a palavra quero. O quero é a cenoura na frente do cavalo. Não queria, não poderia. Eu quero, no presente. Eu quero estar na praia, descansando, relaxando. Eu quero estar na fazenda, cocriando, embalando o meu curso, fazendo com que minha palestra nasça. Então, eu faço com que todo o meu corpo, toda a minha energia, que não é pouco, emita uma imagem do que eu quero. Inclusive, eu faço essa imagem. Eu desenho essa imagem. Mando esse sinal para o universo, que a gente está conectado. A gente manda esse sinal para o universo. Você só está aqui, sabe por quê? Agora você vai querer dizer que eu sou uma projeção da sua mente. Eu acho que não. Que eu existo objetivamente. Se você for perguntar para ela, a Ellen vai acabar com tudo aqui. Que ela vai falar assim, olha, desculpa, Gilson, mas o Cláudio, ele falou que queria estar na rádio. O Cláudio, por um tempo, estava na rádio. O Cláudio fala que ia montar o podcast para ter o movimento dele na internet, a rádio dele na internet. Perfeito. Hoje tu tá onde? Uma atitude muito inteligente. Onde você está hoje? Estou na rádio. No podcast Iluminar. O Pode Iluminar. Muito bacana. Né? Muito bacana. Muito bonitinho, né? É tudo feito com carinho. É como se para ficar em casa. E aqui cabe 4 pessoas, com 4 câmeras, a gente fica de boa aqui. Então, quando a gente quer, a gente tem uma razão de viver. Então, eu mexo com faculdades intelectuais. Eu tenho a razão, a vontade, a percepção, a imaginação. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 faculdades mentais. Aí o que eu preciso fazer para que isso realmente se torne real, verdadeiro? E tudo que você quiser, ninguém sabe disso, você pode ter acesso. Olha. Esse é o grande segredo da humanidade que não é colocado na mesa. Então, estabelecendo uma ideia do querer, eu posso... O comandante daquele navio que é o consciente, ele é o único que consegue imaginar, porque o teu subconsciente não imagina, ele só faz o que o teu consciente manda, ou que foi programado para ser feito. Eu tenho que levantar, escovar os dentes. Eu tenho que ir no banheiro fazer minhas necessidades fisiológicas. A cultura me diz que eu tenho que andar com roupa. O outro me diz, sei lá. Entendi. Não vou falar. Aí eu tenho que ter a percepção. Qual é a percepção? As imagens que já foram colocadas para mim. A praia, a palestra, as pessoas. Então eu imagino dando uma palestra, eu tenho a percepção de como funcionar isso, eu sinto isso dentro de mim, o desejo, eu tenho a razão
que é a minha vontade de querer, eu tenho a minha vontade que isso aconteça, eu juro para você. Coisa rola. Tudo que você deseja. Esse é o poder que ninguém sabe. Mas tem algumas coisas que eu gostei do que você falou, eu queria fazer uma ponderação. Todas essas possibilidades, né, que você falou assim, de repente, eu já ouvi você na rádio. É muito louco, né? Muito Os caras não bacana. entendem, né? Que eu Não, falo. mas legal, você está lá. E aquilo de repente virou para você, da experiência objetiva de estar ali, outras possibilidades. Sim. Pô, isso pode fazer isso, aquilo. E você tem uma coisa magnífica, que é a possibilidade não só do ser, mas do agir e fazer para ter. Então você falou, por que não, né? Fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Certo? Grande parte das pessoas estariam lá fazendo uma experiência, independente da experiência que elas tenham, e ficariam apenas no mundo da imaginação. Muitas pessoas elas pegam os sonhos delas e colocam numa gaveta ou penduram no guarda-roupa. Que abram de vez em quando, dão uma olhadinha. Dá uma olhadinha, mas coisa linda. E não concretiza porque sempre está dizendo que tem coisas para fazer. Isso se chama procrastinação. Porque por mais que tu tenha coisa para fazer, é o teu subconsciente que não deixa tu fazer. Porque você foi programado para não ter sucesso. Então você considera que existe um determinante de autossabotagem dentro de mim o tempo todo para o subconsciente? Não são 10. Vários. 10. São 10. Não são só um, são 10. São 10. Eu tenho 10 mais fortes 10 e carinhas dentro de mim. Já viu aquela pessoa vítima? O autossabotador dela de vítima é altíssimo. Ela fica doente para poder puxar as pessoas. Eu tô doente, para poder fazer com que as pessoas sejam carentes. Evite de fazer o que tem que ser feito. Evite o que tem que ser feito e fazer com que chamar a atenção das pessoas. Chama a atenção. Tem gente que não quer que o filho case, mães que não quer que o filho case. Eu conheço alguma, né? Elas se colocam doentes. Ela se coloca doente e ela se torna doente, porque se tu pensar que tu vai ficar doente, você cocria isso na sua imaginação e você fica doente. E aí ela se vitimiza para poder fazer com que o filho não se case e bota um monte de empecilho. Isso tudo tá no seu subconsciente. Sabe que eu acho que a vitimização é hoje um grande instrumento de controle que alguns exercem sobre outros, né? A ideia de você vitimizar-se possibilita que outras pessoas controlem. E você até gosta desse controle para se sentir programado, previsível e evitar desafios e riscos. Né? A vitimização virou um refúgio de muito covarde. Por que é o risco? Por causa do seu cérebro que fala que você porque, não pode arriscar. Tudo isso que você falou da lista de coisas que você fez implica numa coisa importante. Né? O querer implica na coragem. A ideia fundamental de existe um risco disso. Né? Contudo, o risco não é algo que me impeça. Né? O que me estimula mais é a possibilidade gerada, né? Que eu possa alcançar mesmo correndo todos ou alguns riscos. Então tá, tu andou de bicicleta. Isso eu gosto. Tu caiu de bicicleta. Nossa Senhora! Quantas vezes? Vamos falar até tampão do joelho, vamos lá. Pelo menos agora uma. Mais velho, eu fiquei um pouco mais cauteloso. Tá, mas o tampão do joelho, quantas vezes? Putz, muitas. Teve uma época que eu dei uma ferrada no meu joelho tão grande que eu achei que nunca mais eu ia andar. A vida é feita assim. Sim. Você cai, levanta e vai de novo, e vai de novo. Então, quando você coloca um propósito, um gosto na tua vida, você tem que imaginar fazendo aquilo. Milan Kundera tem uma obra, ele faleceu faz pouco tempo, chamada Insustentável Leveza do Ser. Ele retrata a vida de 4 pessoas. E tem um cara que é o Thomas, que é o principal personagem, ele e a Sabina e a Teresa. Mas a Sabina e ele tem um papel interessante na história. Ele é um médico. Sim. E ele é um cara que ele faz para os outros coisas que objetivamente às vezes ele nunca se tocou de que quando fazem para ele não gosta. A ideia do cara que pratica ação com o outro, né? E acha que está na boa, quando o negócio rola para o lado dele, ele já acha que é injustiça, né? E tem um dado interessante no livro, que ele tem uma história com a Teresa, acabam ficando juntos, envelhecem juntos e tal. Quando ele já está bem vivido, passando por várias experiências, que ele repensou muitas coisas que fez, ele passa a encarar a vida com mais leveza. Né? A ideia fundamental é, os calos que a gente tem na vida, eles engrossam a pele e deixam a gente mais insensível para certas coisas tolas, mas mais firmes nas convicções que a gente quer. Né? A ideia fundamental do Kundera é dizer o seguinte: a vida tem que ser vivida. Sim. E os tombão que a gente leva... Tem que levantar e vão ser fundamentais para a gente poder perceber que ela é leve. Né? É a musculatura da vida, de certa maneira. Né? Às vezes a gente deixa de concretizar um sonho e coloca ele no guarda-roupa e deixa ele lá fechado, não por causa de você, porque às vezes você até quer
Você imagina conquistando aquilo, mas você deixa de conquistar esse sonho por causa que tem alguma coisa que foi na sua programação, escassez de dinheiro, eu não consigo, eu não sou suficiente para fazer isso, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho as habilidades, eu não tenho nada disso. Isso está envolvido em uma coisa só, crença. Quando você muda a sua crença, não é de religiosidade que eu estou falando, quando você muda a crença, que é o nível, é o 4º nível da pirâmide, quando você muda a crença, você consegue ter mais capacidade e habilidade, você consegue mudar o seu ambiente, você tem mais confiança em você, você muda de identidade. Então o Gilson chegou para mim e falou isso e isso de palestra e de ser professor, que quer fazer com que esse sonho se concretiza. A saúde já está bem definida, ok. Vamos embalar o ensino, correto? De uma forma alegre, uma forma que eu consiga atingir e fazer com que as pessoas me escutem, o maior número de pessoas, e que elas se beneficiem com aquele produto que eu estou ali servindo elas. Então a gente precisa entrar no mundo da imaginação, pegar do guarda-roupa, parar de ficar indo no supermercado, ficar fazendo isso, porque é o que teu cérebro, o teu subconsciente, que é da orelha até a ponta do teu pé, que ele faz tu fazer tudo isso para tu não entrar no ciclo do teu desejo. Que aí você cria a sua imaginação, você pega as suas percepções, você pega a sua intuição, você pega realmente a sua vontade, sente que está naquela razão, que você vai conquistar, que você já tem todo um processo, uma base por baixo de você que te dá razão de conquistar esse pódio, de conquistar esse sonho, botar em prática isso. É só colocar no papel o que é a coisa mais importante para você fazer agora. E aí você fazer aquele caminho. Traçar aquele caminho que você agora, falou. Começando a caminhar, agora. Aquele passo que você falou, vamos fazer peraí que eu tenho que ir no supermercado, não, peraí que eu tenho tanta coisa para fazer que eu deixo de fazer o quê? Aquele negócio. E como é que a gente faz isso? A procrastinação é disso. Vamos aquela sociedade líquida que vamos colocar alguma coisa no lugar aí para não ter que fazer isso. Para não ter que fazer isso para correr. Eu tô fugindo do microfone. O que eu faço nas minhas mentorias? Eu faço o cara desenhar e pendurar na parede e ficar olhando para aquilo o tempo todo. Ele mal levantou para escovar os dentes ou para escovar os dentes. Tá do lado do vidrinho do banheiro. Você sabia que eu tenho uma nota de R$100? Antes era um cheque assinado para mim de 10 milhões no teto do meu quarto. Aí eu fui fazer um treinamento, esse cheque foi trocado no banco da imaginação por uma nota de R$100 com um monte de zero. Esse dinheiro rodou na mão de um monte de gente, sumiu e apareceu de novo para mim. Eu pendurei ele na minha... Eu tenho um armário aqui, como é que é, maleiro? Uhum. Colei ele no maleiro, tá lá, R$10 milhões. De vez que você olha. 1º de janeiro de 2025. 10 milhões. Até 1º de janeiro de 2025 eu vou ter 10 milhões em bens e dinheiro. Pô, que legal, cara. Isso é legal. Escreve aí. Não precisa escrever. Tá gravado lá no YouTube pra galera. O que eu pego? Eu pego a minha imaginação. Hoje eu tenho um podcast. Hoje eu estou atendendo o Gilson. Eu fui para a rádio. Eu fiz CBN contigo. Você me abriu a porta para fazer CBN. Eu abro a porta para as pessoas virem aqui. Não tem problema nenhum. Essa é a parada do sucesso. Você quer ter sucesso? Você tem que parar para ver o que você está fazendo e realmente ir atrás daquilo que é importante. Muito legal o que você falou, porque eu acho que falta um pouco, eu acho que é o teu trabalho, é a tua essência. Faça o Pix. Eu fui convidado. Não, tô brincando. Mas eu tô... Você gostou, né? Deu para pensar? Eu tô encantado com a ideia fundamental de que, acho bacana isso, o quanto que a gente precisa viabilizar de uma forma focada o que efetivamente a gente quer. Mas tem uma coisa que você mesmo colocou no início da conversa, que é a gente saber o que a gente quer. A gente saber o que a gente quer. Você já sabe. Aquela ideia da... Não, tudo bem, então estamos falando dos da porque comunidade. A seguida falou, eu gosto de ir para a praia. Mas você não virou consultor porque você gosta de ir para a praia. Eu sempre vou. Você pode ir sempre, mas o que te da praia é um momento de descanso, é a curtição, é o teu hobby.
a tua profissão, o Cláudio é o consultor. O Cláudio não é um cara estendido tomando sol na praia, é outra coisa. Eu ensino as pessoas a terem 60 dias de férias por mês. 60 dias 60 de férias dias por de mês. férias por mês. Por ano, desculpa. Por ano, 60 dias de férias por mês. Como é Não que você tinha faz dado, 30 né? virar 60? Eu ensino as pessoas a terem 60 dias de férias por ano. Não é consecutiva, ela é quebrada. E todas essas férias são fora do ambiente onde você está, locado. Você tem que sair desse mundo. Tem que sair do mundo, tem que sair legal. do ambiente. Legal. Para quê? Para tu ter a possibilidade de ver novas coisas. Mas não é para ir para lá de graça. Você está indo lá fazendo novas amizades. Que nem a gente foi para a praia agora. Então só eu, a Ellen e o Davi, sentadinho ali, tal. Abriu uma grande tenda na minha frente, onde eu estava de frente pro Mágios. Aquela que você fala, o que esses caras estão pensando? Você lembra disso na praia? Esses caras estão pensando, meu. Essa praia é pra todo mundo. montou uma tenda na minha frente. Ainda te dá, ele monta a tenda e dá aquela olhadinha pra você com aquela cara de irônico. Esse aqui era o melhor lugar mesmo. Eu estou tomando teu melhor lugar. Eu tá bom, né? Tô ali sentado. De repente rolou uma brincadeira entre dois caras que estavam ali, né? Que era o Ricardo e o Luiz. Aí ele olhou, porque a mulher do cara tava passando o protetor nas costas do Luiz. Esse Ricardo substituiu a mulher e começou a alisar as costas do Luiz. Quando o Luiz viu, ficou bravo o baixinho. Ficou, tá louco, não sei o quê. Aí o Ricardo, tá vendo? Ele gostou, você viu, né? Você registrou, tu vai falar pra todo mundo que ele gostou. Nisso que ele falou comigo, abriu uma amizade. E aí nós ficamos os 3 outros dias lá em Juqueí, no litoral norte de São Paulo, que é uma praia muito conceituada, muito linda. Fizemos essa amizade com o pessoal de São Paulo. Nossa, todo dia nós estávamos com ele. Esse é o nível de possibilidade. Aí eu falo, ali tinham quem? Tinham 4 empresários, grandes empresários, que tinham, cada um tem 3 casas em Juqueí. Eles alugam casas em Juqueí. E aí já rolou o telefone, então eu já tenho o telefone deles para casa. Uma delas mora em Alphaville. É um sonho meu mudar para Alphaville. Em primeira mão estou falando isso para você. E aí as coisas começam a acontecer. Quando você pega o seu corpo, todo o seu exército, toda a sua comunidade de 50 trilhões de células, gostei desse cálculo, e bota isso para funcionar. Toda a sua energia. Células é feita de prótons e nêutrons, é energia. A energia que você tem que colocar é falar para a tua mente, para o teu cérebro, falar assim, ó, cérebro, eu sei que você quer me poupar, só que a mente é o comandante, não é o cérebro. E fala assim, não, eu vou fazer isso. Eu vou embalar uma palestra mais top do mundo. Tua mente tem que colocar teu subconsciente no chinelo. Todo. Subordinado a você. Você que comanda o navio. Entendi. Louco, né? É muito legal. É isso que a gente rola aqui. Há 4 anos muito bom. O Instituto Luminar já está. Parabéns. E hoje é a inauguração do Pode Iluminar. Eu lembro quando eu vim aqui, eu acho que foi na inauguração sua. A Michele, minha esposa, fez qual o treinamento comigo? Eu acho que ela fez o treinamento de PNL, não foi, né? Você estava lançando esse trabalho, inclusive, sua esposa. E aí ela curtiu através de um amigo nosso que indicou você. A gente conheci naquela época, depois a gente virou rotarianos juntos, você também é rotariano. Aí a gente passou a construir uma relação mais próxima. Mas esse trabalho que você faz é fantástico. Aprendi um monte agora com esse negócio aí. Cara, eu vou sair daqui, vou pegar minha bicicleta amanhã, nossa pedalada. Você vai tirar o em sua homenagem do guarda-roupa e vai colocar eu quero ver em o que primeiro eu vou pôr, módulo. porque você pôs uma nota de 100, né, cara? Você pôs uma nota de 100. Um monte de zero, 10 milhões, não é mais 100. Nota eu até gosto de pensar no dinheiro. Né, no dinheiro. É que você tem que colocar um símbolo. Eu tenho que uma ancoragem. Uma ancoragem, um símbolo. É isso aqui, ó. PNL. Que resumiria todo esse projeto que eu tenho de Pergunta futuro. Para mim sobre ancoragem. Ela manja bastante. Então, você tem que colocar então eu vou fazer isso. Depois eu te falo o que eu resolvi fazer, colocar lá. Você tem que colocar uma data. Não, a data eu já tenho. Eu quero fazer isso tudo. Específica. Eu não quero esperar os 80, cara. Não, eu tô com 57. 80 você tá voando. Não, com 80, você tem discípulos. Com 80 eu já devo ter uns mais de 40 livros escritos. Isso. Fazendo já uma coisa mais seleta, dando palestra em alguns lugares, em outras coisas. Eu quero isso aí no desenho. Isso. Você vai desenhar o Gilson lá assinando. eu tenho os 80 e o que vai ser antes de chegar? Tem uma coisa que são muito antes de chegar. E vão ter metas. Achei legal o que você falou. 2025. 10 milhões. Perfeito.
Perfeito. É porque um ano não, a dois, energia, né? o dinheiro é 2024 ou 2025? é dia 1º de janeiro de 2025. Então, no ano e meio. É 1 ano e 3 meses. O que acontece, Não, Gilson? não é 1 ano e 3 meses. O senhor para de querer destruir o calendário. É 1 ano e meio. Se eu fizer antes, eu vou ficar feliz. Não é setembro? Nós estamos em setembro. Outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro. 3 meses. É verdade. Cara, o ano tá acabando. Mas enfim. Feliz Natal. Também. Pega o seu sonho das 3 ondinhas e bota ele em prática. Você pega o seu sonho que você pulou as 3 ondinhas lá na praia, desenha esse sonho verdadeiramente num papel, cola numa parede, fica olhando ele e faz o seu subconsciente entender que aquele ali é o seu objetivo. Você lembra quando a gente falando nisso? Você não guarda ele, você coloca ele em evidência. Só para fechar, porque eu não posso já te falar disso. Você lembra quando tinha semente de maracujá que você colocava na carteira? Sim. Eu coloquei na minha. E um guarda de trânsito me parou uma vez e viu aquilo na carteira. O cara me explicar que aquilo era semente de maracujá, demorou, hein? É, né? E o porquê que era. Mas enfim. Porque é criança. A criança do guarda. É, a criança do guarda, né? A criança do guarda. Vê um cara que nem maldade você tava e ali. achar uma coisa de... Mas era semente de maracujá mesmo. Mas é isso. Fechou? Fechou. Foi um prazer ter o Gilson Aguirre aqui no Pode Iluminar. Quero ter você mais vezes aqui. É bate-papo, tá? Não é entrevista. Adorei. E ainda sai daqui com uma consultoria com o cara, meu. Brincadeira, bicho. isso aqui vale milhões. Claro, 10 milhões é a tua meta. Isso aqui vale milhões, que até 80 anos, quantos milhões você pode fazer? Vou fazer